Paz, amados. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão e mais uma vez aquele velho mantra, né? Faça sua inscrição, ative o sininho e deixe o seu like. E eu quero ler com vocês a mesma referência lida ontem. Paulo escrevendo a Timóteo, é uma carta pastoral, não é? Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Lembre-se, Jesus Cristo da linhagem de Davi ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Ontem ainda falei para vocês um pouco de fenomenologia do ponto de vista daquilo que a ciência não se explica, mas daquilo que a gente sabe que de fato existe. No campo da filosofia, teve uma fase, um período chamado Círculo de Viena. E no Círculo de Viena só podia fazer parte do pensamento aqueles que já vinham de uma outra ciência que atestava cientificamente aquilo que estava pensando e aquilo que estava idealizando. Então, só podia pensar do ponto de vista da filosofia quem fosse médico, quem fosse matemático, quem fosse químico, quem tivesse uma abordagem na física também, e assim por diante, um advogado, porque precisava atestar cientificamente e comprovar que a filosofia ela tinha este aporte científico. E o Círculo de Viena ele contribuiu muito para o pensamento filosófico enquanto ciência experimental, enquanto ciência que podia ser comprovada. Mas dado momento chega um período que coisas estavam acontecendo, os pensadores ainda estavam pensando aquilo e a ciência não conseguia testar. A grosso modo seria isto. E aí então começa a pensar-se com Edmund Husserl, um filósofo que a gente chama o pai da fenomenologia, quem cria mesmo aspectos que de fato não se provava cientificamente, que não podia ser totalmente ignorado, porque de fato eles estavam ali, eles existiam. E o Círculo de Viena, que foi criado justamente com pessoas que já vinham de um aporte científico, eles caíram por terra, dissolveu-se e compreendeu que a filosofia, sobretudo, era um pensamento dogmático enquanto ciência, do ponto de vista da filosofia, da grade acadêmica, mas não cerceado pela ciência, então levado para o conceito da capacidade do pensamento livre, né? Mesmo a ciência não provando, mesmo a ciência não trazendo nenhum tratado científico sobre o assunto, sobretudo, não deixa de existir. E quando a gente vai trabalhar este conceito, a gente fica mais em paz, porque o próprio cientificismo tenta barrar o pensamento, enquadrá-lo, cerceá-lo para dentro do aspecto estritamente cientificamente comprovado e não pôde, teve que abrir mão. E se no próprio campo da filosofia isto aconteceu, tentem imaginar no campo, não falaria nem da teologia, porque como eu falei semana passada, a teologia é uma ciência teórica também, mas dentro da fé cristã, não é? Tudo aquilo que a gente fala e tudo aquilo que a Bíblia fala e que a Bíblia atesta e que não tem como se provar cientificamente, mas não tem como negar também cientificamente. E aqui Paulo ele está falando, lembre-se de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, ressuscitado dos mortos conforme o meu evangelho. Então eu ainda falei que Paulo estava instruindo o jovem pastor Timóteo em como conduzir a sua igreja, qual seria a mensagem que ele deveria trazer, mas pegando esta referência bíblica, eu quero trazer bem como sendo uma fala bíblica, mas que eu estou utilizando para falar com cada um de vocês como cristãos e com aqueles que são amigos da fé cristã, mas que ainda não abraçou a fé cristã, para você também, mas para a missão da igreja. A missão da igreja é pregar a humanização perfeita de Cristo
o sacrifício do Cristo crucificado, a ressurreição do Cristo glorificado. Então esta é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar a humanidade do Cristo perfeito, o sacrifício do Cristo crucificado e a ressurreição do Cristo glorificado. Então a igreja tem esta missão. Se a igreja falha nesta missão, ela começa a se envolver com outras coisas que não diz respeito ao seu aspecto missiológico, missionário, querigmático, por exemplo. E uma delas é esta que muito me deixa triste, da igreja estar se envolvendo com aspectos que nada diz respeito ao reino de Deus e mais ao reino secular ou ao reino deste mundo mesmo, não é? Este é o evangelho que dá aos homens a salvação através da fé. Somente quando você tem esta capacidade de cumprir esta missão da igreja é que os homens podem de fato trazer esta abordagem que tanto precisa ser, o termo seria outro, mas aconchegado pelo coração do homem para que ele possa de fato receber ao Senhor Jesus mediante a pregação do Evangelho pela fé e assim ser salvo, não é? A ressurreição de Cristo é vital, porque nos diz que o Evangelho é o Evangelho de um Salvador, o Evangelho de um Cristo vivo, que regressou dos mortos, levando cativo o cativeiro, um Evangelho da completa justificação. Jesus Cristo tomou o pecado do seu povo sobre si mesmo e suportou suas consequências em seu próprio corpo na cruz de tal forma que morreu. Estando morto e tendo pago desta maneira o castigo, agora ele vive outra vez. E agora todos aqueles pelos quais morreu, todo o seu povo cujo pecado levou, são livres. Livres da culpa do pecado, a saber, os que creem no seu nome. Então, se a igreja traz esta missão, a missão da igreja, sempre falo para vocês, porque a missão da igreja é manifestar o reino de Deus na sua maior densidade possível, que será consumada ali e além, porque isto aqui já está inserido. A missão da igreja é pregar a humanidade do Cristo perfeito, sacrifício do Cristo glorificado e a ressurreição do Cristo crucificado e a ressurreição do Cristo glorificado. Aquele que crê em Jesus Cristo é tão livre da culpa do pecado como Cristo o é. Jesus, ele não teve culpa nenhuma do pecado. Mas a Bíblia diz que ele atraiu, ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades. E depois ele cravou isto na cruz do Calvário. E aqueles que aceitam a fé e aqueles que de fato crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi glorificado e que pagou o preço para minha remissão, aquele que crê em Jesus Cristo é tão livre da culpa do pecado como Cristo é. Jesus jamais pecou, Jesus foi o homem perfeito, Jesus, mesmo não tendo pecado, ele trouxe o pecado da raça humana sobre si para que, mediante a fé, homens pudessem ser salvos. Não estou querendo aqui entrar em contexto de arminianismo e calvinismo, não estou falando de contexto de presciência e soberania de Deus como um dos argumentos e o outro como sendo a fé salvífica em Cristo, não é? Jesus cura uma mulher e fala, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele não cura esta mulher e fala, vai em paz, a soberania de Deus te salvou. Então, assim, Deus é soberano, é fato, todos sabemos. Que Cristo foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo também é fato, isso sabemos. Antes de haver luz, houve cruz, isso é fato, nós sabemos. E o que eu quero trabalhar é que o ser humano ele tem esta capacidade
de aplicar, ele tem esta capacidade de crer, e ele tem esta capacidade, mediante a fé, trazer a realidade do sacrifício da vida e aplicar em sua mente para a salvação. Este é um conceito que a gente não pode negar, que a gente não pode furtar dele. Nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pecado do seu povo e morreu no lugar do pecador, e agora ele mesmo, tendo sido colocado em liberdade, todo o seu povo é liberto, tornando-se em seu representante na face da terra. Se você é liberto do pecado, você é representante de Cristo. Se você é representante de Cristo, você é a igreja. Se você é a igreja, você tem uma missão, porque a missão da igreja é pregar a humanidade do Cristo perfeito, o sacrifício do Cristo crucificado e a ressurreição do Cristo glorificado para nossa salvação, ou para a salvação daqueles que vierem a crer nesta mensagem que a Bíblia está falando loucura, esta mensagem louca, que a ciência não pode contestar, mesmo porque ela não pode aprovar. E é até interessante, se não pode aprovar, não pode questionar, né? E com isto, mais uma vez, eu quero despedir de cada um de vocês, deixando esta consciência. Você tem uma missão. Cumpra a sua missão. Faça que o mundo veja Cristo no seu aspecto da humanidade perfeita, do sacrifício perfeito e da ressurreição e da glorificação perfeita para a salvação da humanidade. Mais uma vez, fique na paz, beijo na alma, beijo no coração.